E eu acho que a gente tem que falar sobre insegurança, né? Vamos conversar sobre insegurança. Insegurança é algo bastante comum no estudante de medicina. A partir do momento que ele tem que ver um paciente, que ele tem que fazer uma anamnese, um exame físico, tomar uma conduta, ele acaba ficando inseguro, e essa insegurança pode se refletir em diversas situações, tá? A primeira delas, pode se refletir no momento que você atende. Você está atendendo o paciente, fica inseguro, porque você não sabe o que perguntar, você não sabe exatamente como fazer uma manobra de exame físico, você não sabe exatamente como vai transformar o paciente naquela uma pessoa que vai te entender, que vai compreender o que você está falando, e depois vai compreender o que você tem que fazer para o exame físico, de modo que você tem que saber, em cada caso, o que deve fazer, e isso você acaba adquirindo com o estudo e com o tempo. Nós vamos falar sobre isso na sequência. Depois você passa a ter outros tipos de insegurança. Insegurança para fechar um diagnóstico, que você tem que dar um diagnóstico para o paciente e tem que dizer para ele que ele tem uma patologia mais séria e você vai se comprometer em falar um diagnóstico para ele. Esse diagnóstico às vezes pode não estar correto, você pode ficar com medo de tomar uma conduta assim, e isso daí pode te deixar também receoso, também com medo, tá? Seguro. E depois, tomar uma conduta especificamente. Você está num cenário que você não está habituado, como, por exemplo, uma UTI, uma emergência, um pré-hospitalar, e você tem que tomar uma conduta a partir dali, de um paciente que está politraumatizado, um paciente que está em parada, e se você fizer qualquer coisa errada, você pode determinar a morte desse paciente. Por isso que você também fica inseguro, ok? Mas para ganhar essa segurança, a gente tem que trabalhar lá na base, tá? Como é que a gente trabalha lá na base? Aprendendo semiologia, aprendendo anamnese, aprendendo exame físico, aprendendo técnicas de realização de diagnóstico, você consegue, sim, chegar num diagnóstico, consegue traçar um plano terapêutico e consegue determinar se o paciente vai ter um prognóstico bom ou ruim, a depender do que você fez. Então, primeiro ponto que nós vamos trabalhar aqui hoje. Toda e qualquer insegurança do médico passa por uma deficiência na base. Toda e qualquer insegurança do médico passa por um problema de base. Base em quê? Base em semiologia, base em anamnese, base em exame físico. Se você está inseguro, é porque você não está com consciência do que você está fazendo naquele momento. Se você está perguntando tudo que tem que perguntar, se você está fazendo a manobra de exame físico correta, detectando a alteração que precisa detectar, isso pode fazer toda a diferença posteriormente, tá? Então, vamos pensar naquilo que você pode fazer enquanto médico, tá? Estou falando estudante de medicina e médico, para poder melhorar nessa questão da insegurança. Toda vez que a gente tem um paciente que está sentado à nossa frente e que ele tem uma patologia que é incomum, infrequente, ou que a gente não está habituado, a gente vai ter um certo receio, porque a gente pode não lembrar exatamente quais são os dados de sinais e sintomas daquela doença, a gente pode não lembrar o que está levando o paciente a te procurar. Tá? Então o paciente te procura e tem uma determinada série de sinais e sintomas, você não está habituado àquilo e a partir daí você não consegue fazer o questionamento que é adequado. Eu costumo utilizar a estratégia do Eliminei. Tá? Eliminei é um acrônimo em que tem todas as caracterizações do que você pode perguntar. Tá? E, evolução, L, localização, I, intensidade, M, melhor ou pior. Sabe? A partir daí a gente consegue traçar. Mas todos aqueles fatores semiológicos que você tem que perguntar para o teu paciente, você tem que ter ciência de que, sabendo perguntar, você já fez mais da metade do seu trabalho. Sabendo o que questionar, o teu trabalho está metade feito. Porque você pode não chegar no diagnóstico final, mas você possibilita que haja uma história clínica que possa chegar a esse diagnóstico. Que tipo de diagnóstico? A gente tem basicamente 4 tipos de diagnóstico. Diagnóstico sindrômico. O que é o diagnóstico sindrômico? Relacionado a sinais e sintomas. Síndrome é um conjunto de sinais e sintomas que caracteriza uma ou mais doenças. Então você tem síndrome diarreica, é aquele paciente que vai apresentar diarreia tantas vezes ao dia, que tem duração de menos de 2 semanas, síndrome diarreica aguda, ou mais de 2 semanas, síndrome diarreica crônica. Tá? Síndrome de febril aguda, o paciente apresenta uma febre e pode estar associada a prostração, mialgia, calafrios e tudo mais. É um diagnóstico focado no sinal e no sintoma. Tá? Então, se eu tenho um paciente que tem dor no peito, e eu, durante a história clínica, sem fazer um eletro, alguma coisa, eu posso dar um diagnóstico de síndrome coronariana aguda. Por quê? É uma dor precordial, empontada, irradiação para o queixo, irradiação para o braço esquerdo. Tá? Não sei se vocês estão me vendo invertido aí, mas aqui é meu braço esquerdo. Todos esses caracteres relacionados à clínica do paciente, sem comentar de exame laboratorial nem nada, trazem sinais, trazem sintomas. Você vai dar um diagnóstico sindrômico, síndrome coronariana aguda. Okay? Você pode ter também diagnósticos que são anatômicos. Então o paciente apresenta um quadro mal explicado, mas que ele tem uma hepatomegalia. Então, você tem um diagnóstico
anatômico envolvendo o fígado, correto? Ou você tem um paciente com uma artrite no joelho, você tem um diagnóstico anatômico no joelho direito, ok? E muitas vezes o diagnóstico anatômico está junto com o diagnóstico sindrômico, né? Síndrome artrítica em joelho direito. Então você tem dois diagnósticos: sindrômico, síndrome artrítica, e joelho direito, diagnóstico anatômico, ok? Você tem o diagnóstico fisiopatológico, tá? Hoje a gente estava discutindo um caso com os meus alunos da faculdade e apresentaram um caso de hipercortisolismo, né? São alunos do quarto ano, eles ainda não tinham aprendido isso daí na faculdade, e chegaram a um diagnóstico, assim, professor, será que não tem alguma alteração no ACTH dela? Por quê? A minha aluna, quando viu aquelas manifestações, ela lembrou, nossa, parece alguma coisa, parece que tem alguma coisa a ver com a ACTH, tá? Que é o hormônio corticotrópico, que produz mais cortisol e o paciente um quadro cushingoide. Então ela pensou, será que não tem a ver com a ACTH? Qual foi o raciocínio dela? Ela viu as manifestações do hipercortisolismo e ela lembrou que doenças que aumentam a CTH levam a isso. É um diagnóstico fisiopatológico. Ok? Diagnóstico fisiopatológico. Então podia ser... Não existe um diagnóstico, alguma coisa a ver com a CTH. Não, não existe. Mas através do diagnóstico fisiopatológico, ela conseguiu chegar à sua conclusão final. E por fim, a gente tem um diagnóstico etiológico. No caso de um paciente que tem um IAM, ele tem uma obstrução da coronária. A coronária trancou. Não passa nada. Então, faz o quê? Uma isquemia distal. Tá? Então, nós temos aí um diagnóstico etiológico, um trombo na coronária, que leva a uma isquemia distal. E essa isquemia distal vai levar à necrose muscular, à dor, a redução do débito cardíaco e da fração de ejeção, e o paciente em ICC aguda é um diagnóstico aí fisiopatológico, porque a necrose distal vai levar a toda uma cascata de eventos. Então, quando eu falo que um paciente tem uma dor no peito, com irradiação e tudo mais, e começa a apresentar dispneia e tosse com expectoração rosada, o que eu estou dizendo para você? Que, clinicamente, ele tem síndrome coronariana aguda, ele tem uma síndrome de insuficiência cardíaca, correto? Etiologia, provavelmente uma obstrução por um trombo na artéria coronariana, certo? Diagnóstico anatômico, tá? Diagnóstico etiológico foi esse daí, a obstrução da coronária. Diagnóstico anatômico, alteração cardíaca, não, uma doença no coração, tá? Então, isso aí pode ser anatômico e histopatológico, tá? Você vai ver desde o macro até o micro, né? Então, seria anatômico histológico, ou anatômico histológico, tá? Então, histologicamente, você pode até questionar essa questão das necroses e esses diagnósticos conversam entre si, ok? Diagnóstico etiológico é o trombo, o diagnóstico fisiopatológico é a necrose muscular, cardíaca, que vai levar à redução da fração de ejeção e evolução para a insuficiência cardíaca aguda. Esses diagnósticos não são excludentes. Tá? E quando eu falo o nome do meu diagnóstico, infarto agudo do miocárdio, que tipo de diagnóstico é esse? É um nome próprio, tá? IAM é um nome próprio. Quando eu falo IAM, todo mundo sabe o que é. Mas infarto agudo do miocárdio, que tipo de diagnóstico é esse? É um diagnóstico fisiopatológico, em que você tem um infarto agudo do quê? Diagnóstico anatômico, miocárdio, do músculo cardíaco. Fica fácil assim. Se você pensar nesses 4 termos de diagnóstico, você consegue parar de comparar maçãs com bananas. Você começa a comparar bananas com bananas e maçãs com maçãs. Se eu tenho um paciente que tem dor no peito, diagnóstico anatômico, o que pode doer no peito? Pleura, pulmão não dói, né? Mas pleura dói, coração dói, órgãos do mediastino dói, tá? Esôfago, esofagite pode doer. Caixa torácica, então costelas, músculos e pele. Então o que vai doer num paciente que tem dor no peito? Coração, pleura, mediastino, caixa torácica, pele. Vamos excluir cada um deles? Vamos. Pela história, a gente já vê se não tem lesão de pele, se não tem herpes ósseo, descartou pele. A gente pode comprimir frente e trás, anterior e posterior, fazendo aquela manobra de compressão para diagnosticar síndrome de Tietze, que é costocondrite. Quando você movimenta, o paciente sente dor ou não. Se não tiver dor, praticamente afasta a costocondrite, afasta a dor em parede muscular. Sobrou o quê? Pleura, coração e mediastino. Como é que você diagnostica pleura? Ausculta pulmonar. A pleura vai doer se ela tiver com acúmulo de líquido. Do contrário, se ela não tiver pleurite, ela não dói. Então, você vai auscultar, vai fazer percussão, frêmito. Descartou? Não é pleura. Sobrou o quê? Coração. Tá? Lógico, pode ter uma inflamação da pleura por conta de uma infecção pulmonar, mas daí você vai utilizar os mesmos manobras. Ausculta cardíaca, ausculta pulmonar, frêmito tóraco-vocal, a percussão, para diagnosticar patologias pulmonares que estejam cometendo a pleura. Coração, toda aquela história cardíaca e também ver sinais de CC. Como ele é uma bomba, você vai ver sinais de perfusão sistêmica, são exame físico mais disseminado, né? Exame físico geral. E por fim, mediastino. Como é que você acessa mediastino? O que tem no mediastino? Traqueia, esôfago, linfonodo, aorta. Então, aorta. Como é que eu diagnostico patologia de aorta que causa dor? Então seria aneurisma de aorta. Palpo o pulso, vejo se tem alteração bilateral, vejo como é que está a perfusão distal, correto? Vejo o fator, os fatores de risco, né? Para os agentes que vão causar isso. Paciente idoso, hipertenso, tabagista, é a
É a população que costuma ter isso, além dos marfanoides, né? Paciente com marfan. A traqueia, a traqueite, às tem tosse, secreção, expectoração. Aí que você vai tirando os diagnósticos a partir da anatomia. Isso deixa você muito mais seguro. Quando você domina os diagnósticos, quando você domina, não vou dizer saber todas as doenças, mas você consegue conversar entre os mais variados diagnósticos, saber que eu estou lidando com uma síndrome pleurítica, uma síndrome coronariana aguda, certo? E uma síndrome de insuficiência cardíaca, eu sei como essas síndromes vão ter os sintomas e como elas conversam entre si. Eu sempre fiz muito mais diagnóstico sindrômico, fisiopatológico e anatômico, quando eu não sabia muito das doenças. Por quê? Se o paciente está com dor naquele determinado local, eu falei a dor torácica, eu vou procurar os órgãos que estão acometidos. Eu uso isso muito para o abdômen. Paciente com dor epigástrica, o que pode ser? Que órgão que você tem na região epigástrica? Tem pâncreas, tem duodeno, tem estômago, tem uma borda do fígado, tá? Tem cólon. Esses 5 aqui são os principais suspeitos. Aí você vai saber as exceções. Por exemplo, dor de diafragma pode doer na região epigástrica. Dor cardíaca, principalmente a infarto inferior, pode doer na região epigástrica. Uma apendicite pode doer na região epigástrica. Mas eu descartei todas essas. Eu vou para o diagnóstico anatômico. Será que o pâncreas não tem nenhum problema? O que eu vou olhar para ver o pâncreas? Ver se é um paciente que é dislipidêmico, pode estar fazendo uma pancreatite. Paciente que toma alguns medicamentos que pode desencadear pancreatite. Paciente que é etilista, paciente que tem cólica biliar. Não é conseguir excluir? Vamos para o fígado. Por que o fígado dói? O fígado dói por distensão da cápsula de Gleason. Então, quando a gente está fazendo a investigação, se a gente tiver uma noção do que tem naquele local e começar a fazer questionamentos e exame físico, buscando as alterações anatômicas, a gente consegue ficar muito mais seguro. Muito mais seguro. Porque você botou a mão ali onde está doendo e você chegou numa conclusão de que não é o cólon, tem manobra para palpar cólon, tem manobra para palpar duodeno, né? Quando você pressiona o duodeno, você vai ter o chamado ruído da bisnaga, que é a passagem de ar e líquido através do piloro, e quando você comprime ali, você pode sentir o líquido movimentando e ouve o barulhinho, né? O chamado ruído da bisnaga, então você sabe que você está palpando bem essa localização. Isso daí leva muito a gente a ficar seguro com a nossa própria prática. Conhecer os diagnósticos, tá? Etiológico, diagnóstico fisiopatológico, diagnóstico anatômico, diagnóstico sindrômico, tá? E comparar as coisas que são comparáveis. Eu não posso comparar o diagnóstico anatômico com o diagnóstico sindrômico. Por quê? Quando eu comparo com uma finalidade de exclusão. Ou é um ou é outro. Como já mostrei para vocês no exemplo do infarto agudo do miocárdio, um diagnóstico sindrômico, síndrome coronariana, obviamente estou comentando do miocárdio, mas eu não estou comentando, por exemplo, do pericárdio. Entendeu? Então, se fosse fazer uma diferenciação entre doenças pericárdicas e doenças miocárdicas, a minha comparação entre infarto agudo do miocárdio com doença cardíaca acaba ficando falha, porque eu não englobo todas. Então, tem que comparar doença do pericárdio com doença cardíaca, com doença valvar. Tá? Não posso comparar ICC com, por exemplo, doença do pericárdio. Posso comparar com pericardite, tá? Porque pericardite é uma inflamação do miocárdio. O que é? É um diagnóstico fisiopatológico e anatômico. Pericardite, pericárdio e IT, inflamação do pericárdio. Tá? Sempre tentem juntar diagnósticos consigo mesmo. Tá? Uma segunda possibilidade que vocês têm para melhorar essa segurança de vocês enquanto vocês estiverem atendendo é vocês se certificarem que vocês fizeram todas as perguntas que são pertinentes. Tá? Nada resiste a uma boa anamnese. O paciente quer te dar o diagnóstico. Na imensa maioria das vezes, ele vai te dar o diagnóstico, se você ouvir ele. Então, quando você trouxer ele para dentro do consultório, chamando ele pelo nome, bater um papinho com ele, para quê? Para quebrar aquele gelo, para quê? Para ele confiar em você, ver que você é o médico que está preocupado com ele, ver que você é o médico que está querendo ajudar ele, que você tenta entender um pouquinho mais da vida dele, saber quem ele é, aqueles 2 minutinhos no começo da consulta, que pode começar com uma conversa do tipo, tá calor hoje, né? Aqui na cidade tá 31 graus agora, tava 34 até 1h30 atrás. Você começa com uma conversa essa como tá calor, pode ser uma bobagem para a maioria das pessoas, mas você tá batendo um papo com o paciente, esse cara pensa, pô, esse médico é legal. Quando ele pensa, esse médico é legal, ele chega para você e você pergunta, o que eu posso te ajudar? Me fala, o que está acontecendo? Ele te fala tudo. Sua obrigação é só calar a boca, tá? Deus fez o homem com 2 orelhas e uma boca para a gente ouvir mais do que falar. Tá? O médico não deve ser o protagonista é o paciente. Ok? O protagonista é o paciente. A gente é o instrumento pelo qual o diagnóstico vai aparecer. Tá? O principal interessado no diagnóstico é o paciente. Como você não é o principal interessado no diagnóstico, muitas vezes você coloca seus outros interesses na frente. Quais são seus outros interesses? É pegar o WhatsApp. É falar com a namorada, com o namorado. É sair correndo do plantão. É ir tomar água, fazer xixi, comer. Vai ficar reclamando da vida.
que é o que a gente faz na maioria das vezes, né? Então, cale sua boca. Fala para o paciente, o que eu posso ajudar? E cale sua boca. Fique quieto, ouvindo. Às vezes, 2 minutos que ele fala, ele te dá o diagnóstico inteiro. Inteirinho. O caso que a gente viu hoje na aula era uma menina que ela falava o seguinte: doutor, eu sempre fui gordinha. Só que de uns 2 anos para cá piorou muito. Eu ganhei 23 quilos. E além disso, eu tô sentindo uma fraqueza que eu não sentia antes. E eu percebi que tá crescendo pelo em mim. Tá crescendo pelo no rosto, pelo no peito, em volta do mamilo. E além disso, eu tô cheio de estria pelo corpo, doutor. O que será que eu tenho? E ela falou para você, ela descreveu para você a síndrome do hipercortisolismo. Porque o paciente que tem hipercortisolismo vai apresentar esse tipo de sintoma. Fraqueza, por quê? Cortisol em excesso da fraqueza muscular. Ganho de peso, face em lua cheia, hirsutismo, estrias, pele frágil, com equimoses. Ela te descreveu a doença. Agora, se ela fala, doutor, eu ganhei peso, você está comendo o quê? Pronto, você interrompeu, ela não vai falar mais do hirsutismo, ela não vai falar mais de nada. Você interrompeu ela de maneira abrupta. Ela pensa, puta, que filha da puta esse médico. Ele não me deixa falar e tá me chamando de gorda, ele tá falando que a culpa é minha porque eu tô comendo demais. Não vou falar mais nada pra esse cara, vou procurar outro. Vê a diferença? O fato era só você ter ficado quieto, além de contar tudo, e você vê que o ganho de peso não é porque ela tá comendo demais. O ganho de peso não é porque ela tá sendo sem vergonha e não tá fazendo atividade física. O ganho de peso é porque ela tem uma patologia orgânica que faz ganhar peso pelo hipercortisolismo. E se você quer ter certeza que você está ajudando o seu paciente, atenda com o coração. Atenda com o coração. Repito, atenda com o coração. A medicina é uma profissão técnica. A medicina é uma profissão em que a gente utiliza a razão. Mas estamos lidando com seres humanos. E se eu não quiser cuidar do ser humano, a minha mente vai me pregar peças para eu prejudicar aquela pessoa e não para eu ajudar. A nossa mente domina, nosso subconsciente domina. Por isso você tem que amar o teu paciente antes de entrar na sala. Amar, o verbo amar. Você tem que amar o seu paciente antes de entrar na sala para conhecer ele. Eu hoje amei 20 pacientes. Atendi os meus 20 pacientes hoje. Eu amei os 20 pacientes. E eu tive o amor devolvido, retribuído. Porque quando você atende alguém com amor, você atende alguém com um sorriso no rosto que você não consegue disfarçar com uma cara amarrada. O teu sorriso aparece mesmo que você não queira. Quando você atende alguém com amor e alguém te fala, doutor, obrigado por você ter me ouvido. É uma vitória, quase como uma vitória de final de Copa do Mundo.